boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Quando nós vamos preparar uma palestra, quando estudamos para uma palestra, invariavelmente, aquele tema, ele serve muito mais para nós outros do que para quem vai ouvir. Porque, em verdade, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, eu sempre falo muito mais para mim do que para vocês. E no caso de hoje, especificamente, onde falaremos de uma fórmula: a mágoa mais o perdão é igual à saúde. Esse é um tema que me cobrou bastante, principalmente nessa última semana. Foi impressionante o quanto eu fui convidado a exercitar o que eu vou falar aqui hoje, nas mais diversas situações. Parece até que a vida estava dizendo assim: dá uma espremida para que você chegue lá e tenha moral para falar. Então é mais ou menos isso que acontece. A mágoa na nossa vida é uma parte inevitável. Inevitavelmente nós estamos às voltas com esse sentimento, que pode ter um impacto bastante forte e profundo em nosso bem-estar emocional. Definida como ressentimento ou amargura de uma pessoa ou de uma situação, a mágoa pode ser uma experiência bastante dolorosa e duradoura, a depender de cada um. Mas como tudo que acontece, tudo que vivemos, tudo que sentimos, Deus só permite porque é para o nosso bem, a mágoa não é diferente. Porque graças à mágoa, nós temos uma espécie de protetor inicial. Quando nós vivemos, por exemplo, uma relação muito tóxica, muito complicada, a mágoa surge como uma espécie de proteção, nos levando ao afastamento, ou até mesmo ao término daquela relação, a fim de preservar-nos e preservar o outro. Vou deixar mais claro. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que fala do divórcio. E os Espíritos orientam que, a depender da situação no casamento, é preferível o divórcio, ou seja, é preferível que os cônjuges se separem para evitar um mal maior, para evitar que se chegue às vias de fato, para evitar, por exemplo, um crime. Então é preferível que se saia para evitar. A mágoa, ela funciona mais ou menos desse jeito. Portanto, sentir mágoa é humano. Sentir mágoa é natural. O problema não é ficar magoado. O problema é quando nós cultivamos a mágoa. Aí a coisa começa a encrencar. Não devemos cultivar a mágoa. Podemos sentir, porque somos humanos. E foi mais ou menos isso que Paulo quis dizer na sua carta aos Efésios, no seu capítulo 4, no versículo 26, quando ele anota: irai-vos, ou seja, sinta ira, fique nervoso, pode ter raiva, porque é humano. Irai-vos, mas não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, é humano sentirmos, mas nós temos que trabalhar isso, lutar contra isto, para que isto não venha crescer. Porque quando cresce, a coisa complica. Alexandre Valverde, médico psiquiatra e mestre em filosofia contemporânea pela Sorbonne Université em Paris, ele anota: quando não processada adequadamente, a mágoa pode se transformar em um fardo emocional que interfere nas relações pessoais, no desempenho profissional e na capacidade de desfrutar a vida. Quando não resolvida, a mágoa pode afetar significativamente a qualidade de vida de um indivíduo, ter um efeito devastador na saúde psicológica, levando a sentimentos de tristeza,
raiva, ansiedade e até mesmo depressão. E mais, levar a doenças sérias, como nós vamos ver mais para frente. Joana de Ângeles chama mágoa de lixo da alma. E eu vou dar aqui fazer uma analogia para que nós entendamos por que ela chama de lixo da alma. Um professor chamou seus alunos e disse: eu vou passar uma tarefa para amanhã. Todos vocês tragam batatas em um saco plástico. Ninguém entendeu nada, mas atenderam o professor e levaram as batatas. No início da aula o professor disse: pois bem, cada um vai pegar uma batata e anotar o nome da pessoa que se tem mágoa nessa batata. Aí um aluno anota um nome, outro aluno 3, outro aluno 5, outro aluno 10 batatas. Findada a tarefa, ele disse: agora é o seguinte, valendo a nota do bimestre, todos vocês vão cuidar dessas batatas nas 24 horas de um dia durante 30 dias. Vocês deverão tomar banho com as batatas, vocês deverão ir ao mercado com as batatas, vocês deverão ir ao banheiro, almoçar, jantar e trabalhar com as batatas. E eu vou fiscalizar. Os alunos então saíram e começaram a fazer o que o professor queria. Só que aconteceu o seguinte: com o passar do tempo, as batatas foram apodrecendo. E eles tendo que cuidar das batatas e levá-las para todos os lugares. E as batatas começaram então a dar mau cheiro, a juntar bichos. E eles tiveram que carregar aquilo para que no final o professor dissesse: isto é o que acontece quando você carrega mágoa. Isto é o que acontece quando você cultiva a mágoa. Você está literalmente carregando um lixo desnecessário e que só vai te preocupar, só vai te prejudicar. Joana de Ângeles, ainda no livro Florações Evangélicas, tem um texto excelente sobre a mágoa. Ela anota: síndrome alarmante de desequilíbrio. A presença da mágoa faculta a fixação de graves enfermidades físicas e psíquicas no organismo de quem agasalha. A mágoa pode ser comparada à ferrugem perniciosa que destrói o metal que se origina. Quando ela fala de síndrome, síndrome é um conjunto de sintomas de uma determinada patologia. Então, quando ela analisa a mágoa como uma síndrome alarmante, ela está dizendo assim: é um conjunto de sintomas aterrorizantes, péssimo, muito ruim. E brilhantemente ela faz uma analogia com a ferrugem. Por quê? Se eu tenho metal, ele está pintado, protegido, mas uma microfissura, uma pancadinha, algo que é capaz de ferir a pintura, mas nós não percebemos, vai permitir ali o adentrar da umidade, vai começar um processo de oxidação, ou seja, de ferrugem, na reação com o oxigênio, e ali vai surgir uma bolhazinha. A pessoa que não entende muito o que é aquilo, vai ver a bolha e deixar para lá. Ela vai crescer e vai corroer o metal. É mais ou menos isso que acontece conosco quando nós nos permitimos cultivar a mágoa. Ela aparece inicialmente com algo bastante simples, e que quando nós não cuidamos, ela vai crescendo e vai corroendo os nossos organismos, ao ponto de nos levar a enfermidades. E Joana continua: normalmente se instala nos redutos do amor próprio ferido, e paulatinamente se desdobra em seguro processo enfermiço que termina por vitimar o hospedeiro. Em habitando os tecidos delicados do sentimento, desdobra-se em modalidades várias para sorrateiramente apossar de todos os departamentos da emotividade, engendrando cânceres morais irreversíveis. Ao seu lado, instala-se quase sempre a aversão que estimula o ódio,
etapa grave do processo destrutivo. Em outras palavras, Joana diz que a pessoa, quando ela é ferida no seu orgulho, ela entra no ciclo de ressentimento, e esse ressentimento, com o tempo, faz com que a pessoa se torne incapaz de lidar com a mágoa e começa a descer uma ladeira, onde lá embaixo pode ter toda sorte de problemas e de enfermidades. Por que que ela fala desse ressentimento? Porque ressentimento é algo muito perigoso. O que é ressentimento? O prefixo re quer dizer novamente, fazer de novo. Então, ressentir é sentir novamente. Se eu fico naquele ciclo de pensamentos, lembrando a todo momento do que me foi feito e que me magoou, eu estou como uma vaca ruminando aquela sensação ruim, aquele sentimento ruim. A vaca engole o capim, no determinado momento aquele capim volta para a boca e ela vai mastigando, ruminando, engole de novo, o capim volta, ela vai mastigando, ruminando, até completar a digestão. O ressentimento é isso, é você ficar ruminando aquele sentimento, ruminando aquelas sensações ruins, e isto vai alimentando a mágoa. Porque o ressentimento nós podemos considerar que seja o combustível da mágoa. Além do mais, ressentir é ficar em contato com aquelas emoções. E isso vai nos causar bastante desequilíbrio. E quem explica o mecanismo desse desequilíbrio é Emmanuel. No livro Pensamento e Vida, capítulo 28, intitulado A Enfermidade, ele anota: toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Ou seja, as nossas emoções fortes, violentas, é como se eu tratasse um tablet desse a marteladas. É uma peça sensível, que deve ser cuidado. Mas se eu tratar marteladas, eu vou destruir. E ele continua falando que toda a aflição cultivada, novamente como Joana, é ferrugem a corroer o bom funcionamento do nosso organismo e da nossa mente. E ele continua: sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções, e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa, atingindo esse fenômeno primário, que muitas vezes abre a porta de temíveis calamidades orgânicas. Os desajustamentos gastrointestinais repetitivos acabam arruinando os processos da nutrição, que interessam o estímulo nervoso, determinando vários sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura da abordagem complexa. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando o centro de nossa vida profunda e arrasando consequentemente sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento das nossas faculdades para a vida eterna. Ou seja, a mágoa adoece mesmo. Esses sentimentos adoecem mesmo. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, aprofunda esse raciocínio, que não vai dar tempo para a gente discutir aqui hoje, quando ele fala dos circuitos fechados de pensamento. Assim como o nosso sangue corre por todo o nosso corpo, abastecendo todas as veias,
Os nossos pensamentos recorrentes, principalmente aqueles maus pensamentos, circulam pelo nosso perispírito, abastecendo todas as células. E repito, sendo maus pensamentos, intoxicando. E como o corpo físico reflete a saúde do perispírito, dado a enfermidade no perispírito, ela vai se refletir no corpo físico. E não é só a doutrina espírita que atesta os malefícios da... Eu não estou vendo lá, viu? Da mágoa. A ciência também. Diversos estudos, como os feitos pelas universidades de Harvard e de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Um deles feito com mais de 600 alunos, eu estou vendo, publicados no Journal of Health Psychology, dizendo das diversas patologias físicas e psíquicas causadas pela mágoa. Eles anotam nesses estudos: uma das principais formas pelas quais a mágoa pode afetar a saúde física é pelo meio do estresse. Quando uma pessoa carrega mágoas, o corpo entra em um estado de alerta constante, liberando hormônios do estresse, como o cortisol. Esse desequilíbrio hormonal pode levar a uma variedade de problemas de saúde, como dores de cabeça, problemas digestivos, problemas cardiovasculares e até mesmo enfraquecimento do sistema imunológico. Casou exatamente com o que Emmanuel disse. E eles continuam: transtornos mentais causados pela mágoa e ressentimento. A mágoa não apenas afeta a saúde física, mas também pode ter um impacto significativo na saúde mental. Quando uma pessoa carrega mágoa, ela pode se encontrar em um estado de constante tensão e preocupação. Isso pode levar ao desenvolvimento de sintomas de ansiedade, como nervosismo, irritabilidade e dificuldade de concentração. Além disso, a mágoa pode contribuir para a instalação de um quadro depressivo, com sentimentos de tristeza, baixa autoestima e perda de interesses pelas atividades da vida. Eu estou resumindo os estudos. E tem um monte de coisa aqui. Como a mágoa afeta o sistema imunológico. E a lista é grande. Como a mágoa causa problemas cardiovasculares. Como a mágoa causa distúrbios gastrointestinais. Como a mágoa causa dores crônicas. O tempo não me permite. Mas está tudo aqui que você pode buscar na internet. Agora fala sério. Você imaginava que uma simples mágoa, isso que a gente sente a todo momento, direto, poderia causar tanto prejuízo à sua saúde? Pois é. É bem melhor evitar, não é? Mas a gente evita? Claro que não. E é aqui que nós podemos entender a máxima de Jesus: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer os malefícios da mágoa nos liberta das dores, dos compromissos, das dificuldades, dos problemas. Mas a doutrina espírita, ela não se detém apenas em apresentar os malefícios da mágoa. Ela também aponta os caminhos que nós deveremos trilhar para conseguir debelar a mágoa. E para evitar os males da mágoa, existem dois caminhos. O primeiro deles é um caminho muito curto, pista dupla, asfalto parecendo um tapete, bem sinalizado e sem obstáculos. E quem apresenta esse caminho é a Joana de Ângeles, na mesma mensagem que eu coloquei no inicial. Ela fala em uma frase: de fácil combate no início, a mágoa pode ser expulsa mediante oração singela e nobre. O que ela está dizendo? Que se você pegar a mágoa assim que ela começa, você consegue debelar, expulsar, acabar com ela com oração simples e nobre. Não é um caminho fácil? Por que a oração resolve isso? Primeiro, quando nós oramos, nós elevamos o nosso padrão vibratório. E em elevando o nosso padrão vibratório, essas picuinhas mundanas, essas coisas menos nobres, perdem o valor.
Nós passamos a não dar muita importância a determinadas coisas, e em não dando importância não nos fere. Quando nós oramos, também elevamos o nosso padrão vibratório, o que nos coloca em conexão com os bons espíritos, fazendo com que estejamos abertos para as suas boas sugestões, para as suas intuições, para os seus bons conselhos. E quando nós fazemos orações, nos fortalecemos para os embates da vida, fazendo com que às vezes uma pancada que poderia nos derrubar se transforme apenas em um esbarrão, e assim conseguimos enfrentar. Quando nós somos magoados, se elevarmos os nossos pensamentos e pedir a Jesus para que nos fortaleça, para que nós não cultivemos aquilo, o socorro vem, a ajuda vem imediatamente. Mas infelizmente, muitas pessoas são tão enceguecidas pelo orgulho, que quando recebe uma ofensa, prefere de duas uma: pegar aquilo para si e ficar remoendo para achar uma solução, de preferência a vingança. E o segundo motivo é praticar a vingança. E é aqui que a coisa complica, porque quando nós nos vingamos, além de perdermos uma grande oportunidade de aprendizado que aquela ofensa nos permitiu, nós deixamos de ser vítimas para sermos algozes. Isso significa que estaremos nos comprometendo perante a lei divina e iremos sim responder. Em outras palavras, estaremos plantando uma planta amarga que seremos obrigados a colher sem reclamar. Ou até mesmo quando a pessoa não se vinga, como eu disse, ela é capaz de ficar remoendo aquela mágoa. Eu conheço gente que é capaz de falar assim: olha, eu nunca me esqueço, no dia 25 de julho de 2005, fulano de tal me falou aquilo, naquele lugar ele estava vestindo aquele tipo de roupa. São pessoas adoecidas da alma, que precisam realmente desta caminhada por essa estrada, que é diferente da primeira. Nesse caso agora, é uma estrada com pavimentação comprometida, toda tortuosa, cheia de obstáculos, de desafios. Mas é um caminho de libertação, que permite com que a pessoa rompa as amarras, os grilhões que os prendem naquela mágoa. E quem apresenta esse caminho? O nosso Emmanuel. No livro Mãos Unidas, lição número 37, Emmanuel anota: para a liquidação do problema que assume tremendo vulto em todas as coletividades terrestres, o remédio não se forma de quaisquer ingredientes políticos e financeiros, por ser encontrado tão somente na farmácia da alma, a exprimir-se no perdão puro e simples. O perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. O perdão. Para Joana de Ângeles, o perdão é a decisão consciente de dissolver ressentimentos causados por outras pessoas. Olha que interessante. É a decisão consciente de dissolver ressentimentos causados por outras pessoas. Joana diz que o perdão é algo que nós precisamos fazer com consciência, querer fazer. O perdão ele é tão importante que Jesus, juntando os 4 evangelhos, falou direta ou indiretamente sobre o perdão por 32 vezes. E encerrou o seu périplo na terra pedindo para que Deus perdoasse-nos, porque não sabíamos o que fazíamos. E essas colocações do perdão posto por Jesus, ou pela codificação, tem causado tanta confusão, tanta gente boa que mistura alhos com bugalhos. E aqui nós vamos abrir um parêntese, para que nós possamos debelar
essas confusões acerca do perdão por conta de colocações mal entendidas ou mal interpretadas pelos cristãos e principalmente pelos espíritas. A primeira confusão se dá na parte que Jesus fala: perdoai para que Deus os perdoe. Na oração dominical que fala do perdão, ele nos ensinou: perdoai as nossas ofensas na medida que vamos perdoando os nossos ofensores. Ou seja, para aquele que interpreta mal, imagina que o perdão divino é um toma lá da cá. É um perdão com imposições, com condições. Ou seja, Deus só vai me perdoar se eu perdoar também. Essa é a condição. Dá lá, toma cá. O problema é que essas pessoas que entendem assim desconhecem que que o perdão de Deus não é igual ao nosso. Mas para complicar um pouco, nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo e nós lemos lá, por exemplo, no capítulo 10, o título: perdoai para que Deus os perdoe. E lá no 5º parágrafo, Kardec anota: ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoe o seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 meses. Parece estranho, parece palavras duras, mas não passa nem perto disso. Vamos entender. Primeiramente, o perdão pressupõe a mágoa. Não existe o perdão se não houver a mágoa. Quando evoluirmos espiritualmente falando, e não mais pairarmos nas picuinhas humanas, não seremos mais magoados. Naturalmente, não teremos a necessidade do perdão. Se o perdão não pressupõe a mágoa, Deus se magoa? Deus se magoaria com a sua criação? Com aqueles que ele fez simples e ignorantes e que sabe que na caminhada vai cair, tropeçar, fazer besteira? Seria o mesmo que crer que uma mãe é capaz de punir o seu filho que está começando a aprender a andar pelas quedas que ele leva, pelos tombos que ele toma. Deus não magoa com as nossas atitudes, logo Deus não tem necessidade de perdoar. Esse simples raciocínio já nos convida a uma reflexão profunda, porque em verdade esse perdão divino tem a ver com a lei de causa e efeito. Não por acaso, os espíritos nos dizem que a reencarnação é o perdão de Deus. Por quê? Porque vejamos, quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, nós estamos nos libertando daquelas amarras que nos prende a pessoa. Lembra da batata? Cultivar mágoa é ficar preso àquelas batatas 24 horas por dia. Quando você tem mágoa de uma pessoa, você toma banho com a pessoa, você dorme com a pessoa, você almoça, janta, vai trabalhar com a pessoa, porque ela está dentro de você, no seu pensamento. E ao contrário do que muita gente imagina, o laço mais forte que une as pessoas não é o amor, é o ódio, é a mágoa. E quando você perdoa, você se liberta disso. Você quebra essa algema, esse grilhão que te prende. Se a outra pessoa não te perdoa, o problema é dela. Você está livre das questões mundanas. E você estando livre, metaforicamente falando, quando você perdoa, Deus risca o seu nome do livro das expiações duras. É o perdão divino. Percebe a diferença? Para você perceber a diferença, vamos reler o texto do Evangelho com as outras palavras, segundo a explicação que eu dei. Capítulo 10, perdoai para que Deus os perdoe, 5º parágrafo. Ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, que o questionarão ou repreenderão por causa da sua ignorância ou dureza de coração, sê-lo-á por Deus, que o encarcerará em dolorosas provas para aprender a amar, em dolorosas expiações que o fará reparar os males criados pela falta do perdão.
Com que direito essa pessoa que não perdoa quer viver bem ou em paz, se não é capaz de cortar os laços que estão adoecendo? E finalizando, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe o seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, o mesmo erro. Mudou tudo. Então nós precisamos compreender. Nós precisamos entender. O segundo ponto é pensar que perdoar é esquecer. Aí alguém fala assim, mas eu canso de ler na literatura espírita que nós devemos perdoar e esquecer. E é verdade. Inclusive na mensagem de Joana, no mesmo livro, Florações Evangélicas, só que no capítulo 36, intitulado Perdoar, ela anota: sim, deves perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. E aí? O negócio é que esse esquecer não é deletar da memória. Isso é impossível. Quer uma prova? Pense numa maçã bem vermelhinha, bem apetitosa, bem brilhante. Pensou? Agora esquece. Não tem como. Só esquece quem tem Alzheimer. Então perdoar nunca foi esquecer. Esse esquecer que a gente encontra na literatura espírita fala de não concordar com o que foi feito e, portanto, não valorizar aquele que nos ofendeu. Mas o esquecimento é não sentir o mal que nós sentimos quando lembramos do mal a nós perpetrados. Ou seja, é não ficar ressentindo. É lutar para vencer aquele frio na barriga, aquela dor no estômago, aquela pontada no peito quando nós lembramos do que foi feito. É esse o esquecimento. E alguns médicos têm a mesma opinião, como o mesmo Alexandre Valverde, da Université de Sorbonne. Ele fala: engana-se quem acha que para perdoar é preciso mover o episódio que nos trouxe sofrimento emocional para a lixeira permanente do cérebro. A questão do perdão tem mais a ver com a atitude da pessoa que recebeu a ofensa do que exatamente uma mudança de cenário para que as situações mudem e a pessoa passe a desculpar quem a ofendeu. Então o esquecimento é esquecimento do sentimento ruim que temos para com a pessoa que nos ofendeu. Por exemplo, quem nunca viu ou nunca participou de uma briga na saída da escola quando era criança? Hoje isso não existe mais, mas na minha época era o que tinha. Pelo menos umas 3 vezes por semana, todo mundo saía para ir para a esquina, porque o pau quebrava, né? Tem gente ali que já brigou já. Pois é. Imagina 2 coleguinhas que brigaram. Aí um machuca o outro machuca um, ficam com raiva, magoados e se afastam. Não conversam mais. Fim do ano, um passa, o outro não passa, e a vida os leva para caminhos diferentes. Passam-se os decênios, já na fase adulta. Alguém está na praça de alimentação do shopping e passando o olho nas pessoas que estão ali, vê um rosto e fala: eu conheço, quem é? Aquele rosto não me é estranho. E ele toma coragem, aproxima e fala: eu acho que eu te conheço em algum lugar. Quando a pessoa, o outro, olha e fala: rapaz, você é o fulano? Sim, eu sou o ciclano da escola. Você lembra quando a gente se pegou lá na saída? Nossa, é mesmo. A gente era bobo, né? E brigamos, você me machucou. E se abraçam, se cumprimentam. Senta aqui. Como que está a vida? Casou? O que você tem feito? Esqueceram o que aconteceu? Não. Se perdoaram? Sim. Esqueceram o sentimento ruim que guardavam quando lembravam o mal feito. É esse que é o esquecimento. Portanto, se você perguntar para qualquer pessoa que viveu uma grande mágoa e conseguiu perguntar o que ela sente, ela vai falar: eu me sinto mais leve. Ou ainda, eu tirei um peso das minhas costas. Mas principalmente você vai ouvir assim: eu me libertei. Porque é exatamente isso. O perdão, como eu já disse, é algo libertador. É libertador porque dissolve as energias negativas do ódio,
do ressentimento, que podem desequilibrar o meu corpo perispiritual, refletindo em doenças físicas e psíquicas. É libertador porque promove desprendimentos de laços deletérios, que podem ter sido feitos em vidas passadas, ou com certeza nos projetarão com eles para vidas futuras. É libertador porque nos desliga das amarras dos obsessores. Obsessores oportunistas que, aproveitando dos nossos maus pensamentos, ou pior, atraídos pelos nossos maus pensamentos, fazem morada na nossa vida. E é libertador porque permite o crescimento moral quando nós entramos em sintonia com os espíritos elevados. Robert Einwich, terapeuta americano, anota: entendamos que o perdão é um presente que damos a nós mesmos, que nos permite curar nossas próprias feridas, abrindo espaço para novas possibilidades de viver mais feliz, pela paz interior que um passo a mais na direção do amor proporciona. E não é só a doutrina espírita que fala do poder libertador e benéfico do perdão, não. A ciência também. A ciência, através de inúmeros estudos e pesquisas, fala da necessidade do perdão. E eu coletei umas 10 de universidades diferentes, só para ilustrar, e vou resumir. Journal of Behavioral Medicine, ou Revista de Medicina Comportamental, anota: quem perdoa alcança níveis mais baixos de pressão arterial e melhor saúde cardiovascular, acarretando redução na resposta fisiológica ao estresse. Universidade da Califórnia, em San Diego: quem perdoa apresenta o melhor desempenho imunológico que potencializa o combate de agentes infecciosos. Journal of Pain, ou Diário da Dor: quem perdoa experimenta uma redução na dor lombar crônica. Journal of Health Psychology, ou Revista de Saúde Mental e Psicologia: quem perdoa obtém significativa resposta na redução dos níveis de estresse e ansiedade, apresentando taxas mais baixas de cortisol e hormônio do estresse. Journal of Clinical Psychology: quem perdoa beneficia-se com melhoria considerável no humor e significativa diminuição dos sintomas de depressão, além de uma acentuada melhoria dos padrões de felicidade e satisfação da vida. Eu poderia enumerar mais umas 15 ou 20 aqui, mas os meninos ali já estão fazendo assim. Então, nós precisamos seguir. Aí alguém fala: beleza, entendi tudo até aqui, mas não tem aí uma receitinha de como perdoar? Porque eu não sei, até que eu queria. Pois é. Então, como o brasileiro, e principalmente o espírita, adora uma receitinha de bolo, vamos lá. Primeira coisa para o perdão: nós precisamos preparar o prato. Primeiramente, nós precisamos entender que só podemos perdoar se admitirmos a mágoa. Porque assim, muita gente sente mágoa e não admite. Muita gente sente mágoa e fica sufocando aquilo, tentando fugir das consequências. Então, reconhecer: sim, estou magoado com fulano, com a fulana, é o primeiro passo para a preparação do perdão. Segundo, entender que quando eu perdoo, primeiramente eu faço bem a mim próprio, porque eu me liberto da mágoa. E em me libertando da mágoa, eu me liberto daquilo que me engessa, que me adoece, que me faz mal. Então, eu preciso entender que o perdão é bom para mim. Feito essa preparação, vamos aos ingredientes. Primeiro ingrediente: focar na ideia, na compreensão de que você foi vítima. E perante a lei divina, é muito melhor ser vítima do que algoz. Por quê? Porque nós todos temos os nossos compromissos passados. Todos teremos que enfrentar as nossas expiações, as nossas reparações. No entanto, quando alguém nos faz algum mal, e um mal bem mal, a lei divina aproveita aquilo que nós sentimos para quitar os débitos passados. Muitas vezes por
termos enfrentado uma situação muito dolorosa causada por terceiros, aquilo já me ajudou como expiação ou como prova. A prova nos ensina, nos dá lições. A expiação nos permite a reparação, a correção. Agora, se eu me torno algoz, joguei isso tudo por terra. Então, compreender que eu fui vítima é muito melhor e é o segundo ingrediente. E foi exatamente sobre isso que Jesus disse quando vaticinou: é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Ou seja, é necessário que aquilo aconteça, mas ai daquele pelo qual isso aconteceu. Ou seja, o que foi o nosso algoz. Então, ser vítima sempre é melhor. O segundo ingrediente é não querer retribuir a ofensa. Isso está lá no Evangelho e Espiritismo. Ou seja, não tente vingar-se. Quando eu me vingo, eu deixo a posição confortável de vítima e passo a ser algoz. E como algoz, repetindo, eu estarei plantando ervas amargas, as quais serei obrigado a colher. É sobre isso que Jesus quis dizer quando ele nos orientou a dar a outra face. Quando alguém te agrediu numa face, ofereça a outra. Nem de longe Jesus estava falando assim: se alguém te dá um tapa aqui, você vira e fala, bate de cá. Não se trata disso. Quando Jesus fala da outra face, ele está dizendo: quando você for agredido, ou seja, o agressor mostrou a face dele, mostra a outra, a face de dentro, o contrário. Não revide, não agrida, não se vingue. O terceiro ingrediente é a positividade. Esse ingrediente, para ser usado, ele exige a vontade de perdoar. Porque ele nos convida a ressignificar a mágoa, a dar outro sentido para aquelas lembranças ruins. Porque a mágoa, em verdade, ela acontece pelo amor adoecido. Ninguém fica magoado quando um estranho o ofende. Quando o estranho me faz alguma coisa ruim, eu fico com raiva, eu sinto ódio, mas não mágoa. A mágoa, ela acontece quando alguém que eu amo me fere. Isso é tão verdade, que há uns 15 anos atrás, o professor Marcelo Peruso, de Curitiba, ele fez uma pesquisa inicialmente lá em Curitiba. Aí ele achou o resultado tão interessante, que ele fez a nível nacional. E depois ele foi fazer um estágio no Canadá, e entendendo que o Canadá é um país multicultural, ele fez a pesquisa, e ele ficou chocado quanto a pesquisa ficaram similares. A pesquisa dava conta de um ranking do que mais magoa as pessoas. E no ranking do que mais magoa as pessoas, em primeiro lugar, com 15,2%, adivinha quem é? O namorado ou a namorada. Em segundo lugar, com 11,5%, o pai. Em terceiro lugar, com 9,6%, o colega de trabalho. Em quarto lugar, o amigo ou a amiga. Em quinto, o chefe. Em sexto, o irmão ou irmã. Em sétimo, a esposa. Em oitavo, o marido. Em nono, a mãe. Em 10, os homens. E olha que chato, em 13º, as mulheres. Em 14º, uma surpresa: eu mesmo. Quando a gente olha esse ranking, a gente vê que são pessoas que nós amamos, que nós amávamos. Então a mágoa é o amor que adoeceu, e esforçar para ressignificar isso é outro ingrediente. E isso funciona. Tanto funciona que eu tenho certeza que alguém aqui conhece ou já passou pela situação de terminar um namoro que estava complicado, um namoro tóxico, aí a pessoa termina e afasta, perde o contato. Depois de um tempo, um dos ex começa a lembrar dos bons momentos, começa a lembrar o quanto o ex ou a ex era gente boa,
o quanto eles se davam bem, o quanto se divertiam, o quanto era gostoso estar junto, e aquilo traz uma saudade e inevitavelmente acaba se procurando para reatar o namoro. No outro lado, se nós fizermos isso com a mágoa, também funciona. Ao invés de ficar ressentindo, choramingando, vivendo aquelas emoções negativas, começarmos a lembrar que aquela pessoa que me ofendeu é uma boa pessoa, que poderia estar doente da alma, em situação difícil na vida quando fez aquilo, e às vezes, e quase sempre é assim, não fez por mal, não fez com a intenção de nos ferir. Se lembrarmos o quanto era bom estar junto, etc, 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 nós ressignificamos e a coisa funciona. E o último ingrediente é a mentalização do perdão. Em um artigo publicado no periódico americano USA Today, com o título "Pesquisadores acreditam que perdoar melhora a saúde", conta a história de Everett Worthington, nome estranho, mas é isso mesmo, que era um palestrante, um coach, que desenvolvia mentoria sobre o perdão. Ele chegou a escrever um livro, Forgive is Human, ou Perdoar é Humano. Ele ensinava, como se diz, me fugiu o termo aqui, ele fazia oficinas de perdão, e esse era o trabalho dele. Até que um belo dia, ele teve que viajar às pressas para a sua cidade natal, porque ele foi chamado por conta de um assalto na casa da sua mãe. E foi um assalto muito violento, que resultou na morte da mãe. Ele ficou arrasado, ele ficou no chão. E ele voltou a trabalhar, e ele começou a perceber no seu trabalho que a coisa não estava fluindo, porque ele não estava aplicando o que ele falava. Ele estava ensinando as pessoas a perdoar, mas ele não estava perdoando. Aquilo estava travando. Ele então resolveu colocar em prática o que ele ensinava. E ele conta nesse livro que a primeira coisa que ele fez foi começar a mentalizar, a imaginar os criminosos. E sorrindo para os criminosos, ele falava: eu te perdoo. E toda vez que batia o ressentimento, ele imaginava o criminoso e em pensamento dizia, sorrindo: eu te perdoo. E ele foi fazendo, foi repetindo, até o ponto que ele começou a se sentir bem. Ele não sentia mais aquela raiva, aquele ódio. Quando isso aconteceu, ele pediu licença ao juiz e foi até a cela conversar com os assassinos da sua mãe, onde pessoalmente, enfim, ele pôde dizer que os perdoava. Eu, Carvalho, aprendi a fazer isso há 30 anos atrás, depois de passar por uma situação extremamente dolorosa. Eu morava em Goiânia, e lá numa casa espírita, numa reunião mediúnica, um dos mentores da casa, não da reunião, se manifestou e me ensinou: Carvalho, mentaliza o chakra na testa da pessoa, esse onde nós temos ligação com as emoções, e em pensamento diga: eu te perdoo em nome de Deus. Funciona. Não é um passe de mágica, requer a repetição, requer você insistir, e funciona. Então, depois de pegar todos esses ingredientes, você mistura bem e coloca no forno pelo tempo que for necessário. Porque sim, o perdão, ele requer tempo. Ninguém perdoa de hoje para amanhã. Às vezes é necessário que nós nos afastemos da pessoa que nos prejudicou, para que nós possamos ressignificar aquilo, trabalhar, metabolizar aquilo dentro de nós. E assim como os colegas da escola que se pegaram na saída, depois de um tempo nós paramos de sentir aquela mágoa. E como que eu saberei que eu perdoei? O primeiro sinal de que nós perdoamos é quando nós lembramos do mal que nos foi feito
e não sentimos mal mais. Quando nós nos lembramos da ofensa que nos foi perpetrada e não mais sentimos aquela raiva, aquela vontade de vingança e tudo mais. Tinha mais algumas coisas para falar, mas eu já atrasei 3 minutos. Então, para resumir tudo que eu ia falar, eu encerro uma pequena mensagem de Joana de Ângeles no livro Florações Evangélicas, no capítulo 36, intitulado Perdoar. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para distender largamente sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito. O que perdoa é espírito em lucro. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, está em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avança em marcha invejável pela rota do bem. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que a vítima não dessas a ele, senão para o ajudar. Há tanto tempo não experimentavas aflição ou problema, graças à fé clara e nobre que explora em tua alma, que te desacostumaste ao convívio do sofrimento. Por isso, estás considerando em demasia o petardo com que te atingiram, valorizando a ferida que podes de imediato cicatrizar. Pelo que se passa contigo, medita e compreenderás que o que ocorre com ele, o teu ofensor, é que teu é inusitado, nele é habitual. Se não te permitires a ira ou a rebeldia, perdoarás. Que nós possamos entrar o ano novo com essas lições, porque assim estaremos aptos a promover a nossa melhoria da saúde. Que tenhamos todos um feliz ano novo, que Jesus possa nos abençoar a todos, nos fortificar a todos e principalmente nos inspirar a todos, para que nós possamos sempre seguir esse caminho reto, cujo farol que ilumina esse próprio caminho se chama doutrina espírita. Muito obrigado e que assim seja.